Nesse vídeo eu gostaria de responder à pergunta: por que o homem diz que pode ser salvo pelas obras da lei quando nem mesmo sabe o que ele é? Por que ele diz e pensa assim? É porque o homem não sabe quão maligno ele é. Ele não sabe que é carnal. Uma vez que o homem se tornou carne, existem três coisas nele que são imutáveis. Não carne só literal, o seu corpo de carne, mas como a Bíblia expressa carnal. Já vemos isto em Gênesis, Gênesis capítulo 6. Então, existem três coisas no homem que são imutáveis: sua conduta, sua lascívia e sua vontade. Eu vou explicar isto. Por ser carnal, o que quer que ele faça, o que quer que o homem faça é pecado e é maligno. Ao mesmo tempo, sua lascívia interior está ativamente tentando-o, provocando-o a pecar o tempo todo. Além disso, a vontade do homem e o desejo do homem rejeitam a Deus. Uma vez que a conduta do homem é contrária a Deus, sua concupiscência ou seus desejos fortes interiores incita este homem a pecar e a sua vontade é rebelde contra Deus. Não há possibilidade de o homem ter as obras da lei e ter as obras da lei e ser obediente a Deus. Portanto, é impossível que o homem satisfaça a exigência de Deus por meio da justiça da lei. Não temos somente nossa conduta exterior, mas também temos a concupiscência, ou seja, não sei se todos entendem essa palavra, mas é aquele desejo forte em nosso corpo. E não temos somente a concupiscência em nosso corpo, mas também temos a vontade em nossa alma. Você pode ser capaz de lidar com a sua conduta, mas quando a concupiscência desperta dentro de você, mesmo que não consiga produzir uma conduta exterior pecaminosa, ela existe em você e provoca o tempo todo. E mesmo que você odeie sua lascívia e se esforce ao máximo para lidar com ela, a sua vontade é totalmente incompatível com a de Deus. Nas profundezas do coração, o homem é rebelde contra Deus e quer crucificar o Senhor Jesus. Parece estranho isto, né? Por um lado, a cruz significa o amor de Deus, quando é visto da parte de Deus para o homem. Mas, por outro lado, quando é vista do homem a Deus, do homem para Deus, ali nós vemos a cruz significa o pecado do homem. Vista de Deus para o homem, nós vemos o seu amor, o amor de Deus para conosco. Vista do homem para Deus, nós vemos o ódio do homem a Deus quando crucificou o seu próprio filho. A cruz significa o grande amor que Deus tem ao tratar com o homem. Mas a cruz, também significa o tremendo ódio que o homem tem de Deus. O Senhor Jesus foi crucificado não apenas pelos judeus, mas também pelos gentios. A vontade do homem para com Deus nunca mudou. A vontade do homem está em total inimizade contra Deus. Vamos ler para nos ajudar Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. Note o que é dito. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A mente posta na carne é inimizade contra Deus. Os que estão na carne não estão sujeitos à lei de Deus, nem mesmo o podem estar.
Não compreendamos suficientemente o homem. Achamos que o homem ainda é curável e útil. Por isso dizemos que as obras da lei ainda podem salvar o homem. Pelo menos algumas pessoas, ou talvez muitas pessoas, pensam e dizem isto. Mas o homem jamais pode estar sujeito à lei de Deus. Simplesmente não é nossa natureza fazê-lo. Em nossa conduta não existe o poder de ser submisso e nossa natureza não consegue ser submissa. Não somente somos incapazes de ser submissos, nós simplesmente não estamos dispostos a ser submissos. Esta é a natureza terrível que existe em todos nós. Infelizmente, existe uma máscara criada por muitas pessoas que tentam dizer que estão guardando a lei e a sua salvação depende disto. Ser incapaz de se sujeitar é uma questão da nossa natureza e da nossa lascívia. Não estar disposto a ser submisso é uma questão da nossa vontade. Fundamentalmente, na sua vontade, o homem não está sujeito a Deus. Portanto, a lei somente irá manifestar a fraqueza, a impureza e a pecaminosidade do homem. Ela não manifestará a justiça do homem, pois ela não encontra no homem esta justiça que é o padrão que a lei exige. Se alguém diz que uma pessoa pode receber vida eterna e ser justificada pelas obras da lei, essa realmente não conhece o homem. Se o homem não fosse carnal nem pecaminoso, a lei talvez pudesse dar-lhe vida. Essa é a razão de encontrarmos um versículo, por exemplo, de Gálatas capítulo 3, versículo 12, que diz o seguinte: aquele que observar os seus preceitos, ou seja, as obras da lei, por estas leis, eles viverá. Infelizmente, os seres humanos são todos pecadores. Eles são carnais e impotentes para se sujeitarem a Deus. E não têm coração de se submeter a Deus. O homem não tem força para fazer as obras da lei, nem coração para isso. A lei é boa, sem dúvida, é o que a Bíblia diz, e todos podem dizer e concordar. Mas a pessoa que faz as obras da lei não é. Todos devemos admitir isso. Devemos dar graças a Deus, pois, para a nossa salvação, Ele não usa a lei como meio de fazer isso. Mas, sim, Ele usa a pessoa e o sacrifício do seu eterno Filho, Jesus. Note o que a Bíblia diz de uma maneira clara e simples de compreender quanto ao assunto da salvação, aonde Deus exclui a lei para salvar o homem. Não que Deus tira a lei, ele aboliu a lei. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo veio neste mundo para cumprir a lei e só Ele podia cumprir perfeitamente a lei. Mas a lei não nos salva, a lei também não regula a vida do salvo. Para o salvo, nós encontramos na Bíblia que existe a lei de Cristo. Ela governa o coração do salvo. Mas note como Deus pode salvar um pecador. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual
Deus, esse Cristo Jesus, Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstrar ou para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, logo, a jactância, o orgulho, é excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Toda esta verdade está em Romanos capítulo 3, dos versículos 21 ao versículo 28. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. É isto que diz Atos capítulo 16, versículo 31. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.